Senhoras e senhores, com prazer que eu recebo agora, ele que é o mito, tanto, ó, ele é jurado, ele é ator, ele é diretor, ele é jornalista, ele é colunista, ele é tudo esse cara, radialista também. Leão Lobo, cadê você? Lindo! Bem-vindo, Leão. Eu vi isso na televisão, tá bonito. Ai, eu tô bonito. Nossa, do lado da Gretchen. Lindo. Você tá bem? Toda aquela outra figura que trabalhava com você. Você tá dodóizinho? Eu tô meio roquinho, né? Ah, tá. É. A gente já pegou Covid. Já pegamos, já eu saramos, também já tá tirei, vacinado. já tomei a 4ª dose. A gente quer ver seu rostinho lindo. Você tá bem, Leão? Eu tô bem, graças a Deus. Antes eu encontrava você sempre aqui porque você tava fazendo rádio aqui no na prédio. mesma rádio, na mesmo prédio, né? prédio. Eu fiz tantas rádios aqui, eu fiz a Super Rádio, Sim. fiz a Iguatemi. Eu né? lembro. Fiquei um tempo aqui. A gente se cruzava todo dia aqui. Não é? verdade. Eu tenho saudades de você. Você é um cara muito 10. Eu gosto muito de você. Eu fiquei todo feliz que eu te vi na televisão. Falei, meu amigo, lindo. Tamo lá, Leão. Junto com a Gretchen. Leão, cara, a partir de agora, o Leão Lobo, hoje aqui, você que tá ligando a Metropolitana neste momento. Leão Lobo aqui, você pode fazer sua pergunta pro Leão. Tudo que vocês quiserem. Você vai entrar aqui no canal Chupim do YouTube e vai ter o chat do canal Chupim do YouTube. Aqui você vai fazer sua pergunta pro Leão Lobo, o que você quiser saber como diz o Guilherme Uzeda, Lion Wolf. Minha querida tia. Vai estrear essa semana. Mas vocês sexta-feira agora. Isso, né? Não, essa peça que ela tá fazendo agora, ela estreia sexta-feira, é só ela, é só a tia. É só a tia. É a tia, é um show, E né? a que vocês vão fazer Vou até juntos? dar uma moral pra ele É o aqui. Teatro da Moca, não é isso? A tia é um show, É. sexta-feira agora no Teatro São Cristóvão Saúde, Moca Plaza Shopping. Isso aí. Agora, eu gosto desse cara, é gente boa, Não, né? o Guilherme... Aliás, esse quarteto que vocês estão mostrando aí, Aqui, né? ó. A gente, foi um encontro de amor total, entendeu? Eu entrevistei todos. É verdade. Você sabe que quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, quietinho, mansinho, né? Porque tinha saído do SBT no meio de uma pandemia, aquela confusão toda. E aí, mas eu fui acolhido com tanto carinho. Então é até legal poder falar isso. Os 3 me receberam assim como se eu tivesse a vida inteira com eles, Olha entendeu? que coisa. Ô, Leão, foi muito legal. Por falar nisso, você saiu chateado lá do SBT? Do Fofocando? Olha, depois eu fiquei um pouco chateado. Não, mas não saí chateado, não. Eu entendi perfeitamente, porque foi no meio da pandemia e a emissora, o SBT, a minha explicação, pelo menos para minha cabeça, foi essa. O SBT é uma emissora de auditório. Sim. Né? O principal produto da emissora são os programas de auditório. No meio de uma pandemia em que você não podia ter auditório, o SBT ficou muito mal. Verdade, Né? verdade. Então eles ficaram muito apavorados e tal. Então a direção me dispensou, mas eles me dispensaram com tanta alegria, assim, com tanta alegria, com tanta... Alegria não. Com tanta tristeza, ao contrário. E assim, com tanta delicadeza, era essa palavra que eu queria falar. Sim. Com tanta delicadeza que eu entendi perfeitamente. Ele dizia assim, olha, você está saindo agora, mas o Silvio vai te chamar daqui um tempinho. Só aguarda um tempinho a gente arrumar a casa e tal, que eles vão... Acho que eles falaram umas 7 vezes isso durante a conversa para minha demissão, né? Sim. E eu fiquei realmente com a esperança de voltar. Né? Só que a vida da gente vai rolando. A coisa continua. Os carnês vão chegando. Né? Sim. Então eu não tinha Você tem como. uma filha. Uma filha, neto, uma família enorme, né? Então e muita gente que depende de mim, né? Sim. Ó, minha netinha, meu Deus. Eu não sabia que você já era avô. É avô. Ó, coisa Eu mais não linda. sabia. Olha que linda, cara. Ela já tá maior que isso. Ela Nossa, já tá... Leão, você tá parecido com o Jô Soares nessa foto. Menina, você não sabe que agora eu passo no farol, o pessoal fala assim, aí, Jô, me dá... Caramba! Me dá um- Nossa, por causa do óculos, eu acho, e a barba. E o modelo do cabelo?
Ela dá uma emoldurada no rosto. E você sabe que eu fui antes lá no Ventura fazer os óculos, né? Aham. E depois é que o Jô viu e foi lá depois. Também. Entendeu? Então, Uhum. mas todo mundo fala assim, às vezes eu passo no farol, o pessoal chama, ó, o Jô, não sei o que, dá autógrafo. Eu digo, não. Você, uou! Uou! Se o cara vier assaltar... Leão Lobo hoje aqui no Chupim da Metropolitana, você que tá ligando o rádio agora, além do Chupim da Metropolitana, você pode mandar sua pergunta aqui no canal Chupim do YouTube, entra aí, Chupim, né, no YouTube, você já vai ver o nosso canalzinho, logotipo azul, né, azul de fundo, vermelhinho escrito e tal, entra aí, se inscreva no nosso canal, em seguida já entra aí na foto do Leão Lobo, que é a transmissão de hoje, tá bom? E eu quero saber o segredo. Quantos anos você tá no ar fazendo Chupim? Vixe. Agora azedou. Agora azedou. Mas você é igual. É o mesmo menino quando eu vim aqui a primeira vez. Verdade, Impressionante. Leão. Eu vinha muito antes, né? Vinha mesmo. Leão, deixa eu te fazer uma pergunta agora, antes de ir ainda na rádio aqui, né? Que a gente vai pra rádio, depois fica só no canal do Chupim do YouTube, volta pra rádio, vamos indo e voltando. Pergunta é a seguinte. Hoje saiu uma bomba. Que você... Parece que o Fefito vai apresentar o TV Fama na Rede TV. E saiu que você foi atrás da direção da Rede TV, enciumado, pedir pra você tá apresentando o TV Fama. Você viu essa reportagem hoje? Não, onde saiu isso? Saiu aonde? Oi? Vai confirmar. Aqui tem fofoca. Ah, bom, aí não preciso nem explicar. Porque é o seguinte, gente, eu tenho dito o seguinte, hoje em dia as pessoas precisam saber os sites que estão lendo, Sim. né? Porque existem sites e sites. Né? Ao contrário, se você olhar aqui no meu celular, tem um recado meu para Thaís Endo, que é minha amiga, que foi minha produtora no SBT. A Thaisinha é minha amiga querida, então eu mandei para ela, falei, você vai amar trabalhar com o Fefito, porque ele é uma pessoa maravilhosa, não sei o que. Ela me respondeu, e ela falou, tomara que dê tudo certo. Eu falei, vai dar, já deu, e não sei o que. Então, quer dizer, eu amo o Fefito. O Fefito é uma pessoa que me recebeu de braços abertos na Gazeta, já era meu amigo antes, acho que uma das primeiras entrevistas dele foi comigo, entendeu? Então, o Fefito faz parte da minha vida, então eu jamais faria uma coisa dessa. E também não me interessa trabalhar na Rede TV, entendeu? Jornalista Guilherme Beraldo tá errado. Então, e quando eu fui para a Gazeta, essa pessoa disse o seguinte, que eu exigi um camarim. Ele tem alguma coisa contra você? Deve ter. Ele deu uma nota essa semana dizendo que o programa Mulheres ia ser dividido em duas partes. Ia se aparecer. Eu desmenti isso hoje, inclusive, no ar. Nem sabia que ele tinha feito essa matéria, essa coisa sobre mim. Mas eu falei que ele... falei, gente, precisa saber onde vocês estão lendo as informações. Porque uma coisa é você dar uma informação, você se informar, você ter uma fonte. Né? E outra coisa é você chutar. Quer dizer, ele dizer que o Mulheres vai ser dividido em duas partes, que vai dividir vai ser metade a Regina, metade a Pâmela. Quer dizer, a Pâmela é repórter do programa. Tá? Já é a segunda vez que ele dá essa notícia e que a gente desmente. Hoje a Fundação Casper Líbero falou sobre fake news justamente por causa dessa nota, porque não é possível, né? Porque, tá vendo, vocês viram e viram uma pauta, de repente, de outras emissoras, de rádio, Sim. de televisão. Então é complicado isso. Quer dizer, hoje em dia a gente... Sabe, eu nem sei se ele é jornalista, né? Mas... Verdadeiro ou falso? Falsíssimo, né? Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana, a gente continua no canal Chupim do YouTube. Muito bem. Tomou, papudo? É falso. Bartozinho. Cara, eu tenho uma curiosidade com relação a você, é o seguinte, porque você já transitou por tudo quanto é veículo. Só não trabalhei na Globo Aberta. Assim, eu trabalhei na Rádio Globo 11 anos, mas na Globo TV não. E agora, me conta, Léo, veja, você é um cara que todo mundo quer.
Você é um cara que tá Ai, que sempre... delícia, É verdade! é ótimo. É verdade, porque veja só, você tá sempre transitando em vários veículos e você não cai da moda. Onde você tá, você tem um público que te adora. Ah, Qual é o segredo? Porque fofoca. Bom, é que nem ele, né? O Chupim. Porque, quer dizer, primeiro é que a fofoca não cai de moda nunca. Né? E segundo, que eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E segundo, como é que chama aquele psicanalista que vivia na televisão? Carequinha? Dr. Gaiarsa. Nossa! Ele dizia assim: sabe por que você faz sucesso fazendo fofoca? Eu falei, não. Aí ele falou assim, porque você faz com o corpo inteiro. Você faz de verdade. Primeiro que vem de dentro. Sim. E segundo que você faz com a sua expressão. Você conta de um jeito que as pessoas gostam Acreditam que é real. Acreditam e gostam de ouvir e tal. Então, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Acho que ele tinha uma certa razão, né? Ele já está lá no céu. Leão, eu adorava quando você fazia de cair o grampo. Ah, minhas presilhinhas. Suas meus presilhas. Caiu Por que você tudo não faz mais as presilhas? Porque me rendeu muito processo. Ah, mas você tinha que voltar com mentira. as presilhas. Era muito bom aquilo, né? Eu Era. adorava. Você falava Lubi, assim, lubi, ai, lubi, também. Você, não sei o que, perguntava, o Bartô, se o Bartô é gay? Não, acho que não. Ai, pera um pouquinho, caiu minha presilha aqui. Mas quem que te processou, Leão? Por quê? Tiago Lacerda. Ah, por exemplo. mentira. Porque uma senhora mandou, vinha umas perguntas dos telespectadores e a Claudete lia para mim e eu respondia. E aí ela leu, falou assim, olha, perguntando aqui se o Tiago Lacerda é gay. Aí eu digo, meu Deus, cadê tudo aqui? Caiu minhas presilhinhas, meus bobs, tudo. E abaixei. E ficou tocando a música Bilu, Bilu. Essa história é uma maravilha. Porque aí ele me processou pedindo 940 mil. Meu Deus. Dizendo que eu tinha chamado ele de gay. Aí eu fui lá pro processo. Quando chegou lá, tinham 2 advogados meus, o advogado dele, que era sempre o mesmo que me processou a vida inteira, e ele. Né? Então, eles sentados aqui, os meus advogados aqui, eu aqui e a juíza na frente. Aí falaram assim: vamos botar o vídeo da cena em que ele fala. Sensacional. E aí botaram. Quando botaram, era uma cena de motel. Uma cama redonda, uma moça amarrada com umas fitas e vários homens fazendo coisinhas no corpo dela. E aí a juíza era uma moça assim, de uns 39 anos, por aí. Aí ela ficava com o cabelinho Chanel, assim, ela ficava assim, por favor, senhores, adiantem essa fita, adiantem essa fita. E aí adiantava a fita, ficava mais quente o negócio, entendeu? E foi. Aí o advogado, os meus advogados aqui falaram assim pro advogado dele, ô doutor, não vou nem falar o nome dele que ele não merece. Aí, ô doutor, não sei o que, o senhor devia ver onde o senhor faz as suas fitas, né? Fazer uma coisa de melhor qualidade e tal, né? E aí ficou aquela monte de macharia toda rindo, né? E a moça, coitada, constrangidíssima. E como é que acabou essa história? No finzinho lá tinha a minha fala. E a Claudete perguntando e eu fazendo, isso aqui tá, né? Aí, o que era? Eu falei, olha, desculpa, mas a senhora tá vendo aí, não fui eu que falei. Eu falei assim, eu jamais falaria por isso que eu abaixei, eu inventei essa brincadeira para isso. Aí ela falou, mas estava tocando a música Bilu Teté. Eu falei, eu não sou sonoplasta, não sou eu que ponho a música. Exato. Eu falei, e além disso, o Bilu Teté é o meu tema, eu sou viado. Falei pra ela, entendeu? Mas não adiantou muito, entendeu? Porque ela cismou com esse negócio da música e achou que era uma cinte, uma sugestão de que ele era gay. E aí eu lembro que eu paguei 18 mil e a emissora 18 mil. Nossa. Para quem pediu 940 mil, Você não recorreu? Não, olha, foi várias vezes. Meus advogados dizem que recorreram, né? Mas não adiantou. Eu tive alguns processos, uns 6 mais ou menos naquela época, todos por esse advogado. Tudo por essa questão. Não, por esse Por advogado. vários. Aí eu ganhei acho que uns 3 e eles ganharam 3. Um foi a Suzana Vieira, e ganhou também, tive que pagar 25 mil. Nossa, Leão, muito dinheiro. E teve a Daniele Winnes, que eu tive que pagar 10 mil. Que também não entendi porque até hoje... O da Suzana Vieira foi pior, porque não teve ninguém nem me ouviu. Espera só um pouquinho. Estamos
Estamos de volta agora na Rádio Metropolitana também, 98.5, além do canal Chupim do YouTube. Gente, deixa eu dar um recadinho só aqui. Bartô, você tá sabendo que a vacinação contra o sarampo e a poliomielite já começou aqui em São Paulo? Olha que maravilha! A prefeitura não para garantir a saúde da galera e continuar fazendo de São Paulo a capital mundial da vacina. É isso mesmo, a vacina contra o sarampo é para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. E os profissionais da saúde que nasceram a partir de 1960 também têm que se vacinar. Olha aí. Boa, Bartô, mas atenção! Nas crianças de 5 a 11 anos, precisa de um intervalo de até 15 dias entre as vacinas contra o sarampo e a Covid. Já a vacina contra a poliomielite, é para todas as crianças menores de 5 anos e também viajantes, imigrantes e refugiados de países que enfrentam o surto da doença. Também precisam se vacinar, viu, meu querido? É só procurar uma das 470 UBS espalhadas aqui na cidade, meu. Ficou alguma dúvida? Porque tem idade, né? Tem 2 tipos de... uma campanha dupla. Exato. Então acesse aí, ó, prefeitura.sp.gov.br/vacina Sampa, tá bom? Prefeitura de São Paulo! Parabéns, São Paulo! Parabéns, São Paulo! Agora vamos falar de... uma sensação de vergonha. Você que vai na casa das pessoas, vai lá fazer o número 2. Não, e dá aquele... Faço ou não faço? Faço ou não gente, faço? acabou o problema com cocô. Ainda bem, porque o Fricô é o primeiro odorizador sanitário do Brasil. Com ele você faz o número 2 sem medo e sem cheiro. Em casa, no banheiro do trabalho ou em qualquer lugar. O Bartô, por exemplo, ele usa aqui no banheiro da rádio. É verdade. Não importa onde você vai, gente, leve o seu Fricô, porque qualquer emergência você pode fazer o cocô onde você quiser. Como funciona? Antes de fazer o número 2, você vai no vaso sanitário, naquela aguinha que tem no vaso sanitário e dá 5 borrifadinhas com o seu Fricô. Faz o seu cocôzinho, pode ler o celular e subindo o seu Instagram, bonitinho. Quando você puxar a descarga, ao invés de parecer que você fez cocô, parece que você fez uma limpeza no banheiro. O cheiro de limpeza é impressionante como ele neutraliza o cheiro do cocô. É uma delícia. Você precisa experimentar. Para comprar o seu, fricô.com.br, adquira o seu, porque eu tenho certeza que você vai amar o Fricô. É verdade. Fricô, número 2, sem medo e sem cheiro. Yes. Aliás, Leão Lobo vai ganhar um kit Fricô também. Aê, Leão! Um kitzinho Fricô. Aqui, além do kit Fricô, tem também para picadas de insetos. Ai, que legal. Então o Fricô, ele tem uma linha grande Linha de bacana. produtos. Tá aí para você. Você sabe que seu. eu costumo não fazer fora de casa, entendeu? Mais uma emergência, né? Pois é, às vezes, né? Eu só costumo fazer fora de casa. Esse é o Chupim, a gente volta já já. Muito bem. Perguntas agora pro Leão, vamos aqui. Vambora. Perguntas do pessoal da internet, tá? Vamos dar moral agora pra galerinha. Você põe no camarim pro Leão, produção, deixa aí, tá. Vamos começar aqui. Marcelo Cláudio, Bebe, pergunta pro Leão. Antigamente, ele tinha raiva da Kátia. Por quê? Ainda continua? Da Kátia, não. Marcelo Cláudio. Não, nunca tive raiva da Kátia. Imagina. A Kátia é minha amiga. Não, a única coisa que eu contei é que, na verdade, eu que lancei a Kátia. Talvez nem ela saiba disso direito. Porque eu trabalhava na Rede Mulher e aí ela lia as receitas de um programa chamado Com Sabor, que era apresentado pela Liliane Mosca. Aí a Liliane Mosca saiu da rádio, avisou assim, tipo, quinta-feira, olha, segunda-feira eu não venho mais, eu assinei com a Gazeta, você é substituta da Ione e da Claudete, lá no Mulheres, nas folgas delas e tal. E eu vou ficar fixa lá na Gazeta. E aí o Valdemar de Moraes, que dirigiu a novela Redenção, que era um mito aí como diretor, ele era o diretor-geral da Rede Mulher. E ele era muito divertido, ele veio na minha sala e falou assim, você conhece todo mundo aí, me arruma uma apresentadora para estrear segunda-feira Com Sabor. Olha. E aí eu falei assim, até essa moça que está fazendo comercial aí de um tempero e tal, o amor, não sei o quê, eu acho ela uma cara de dona de casa, assim, acho que seria legal. Eles chamaram essa moça através da agência de publicidade que fez o comercial
Bom, a moça parece que foi bem nojenta, assim, pediu um cachê altíssimo, um salário altíssimo, e tal, aí não, enfim. Aí ele veio e falou, a sugestão foi um horror, a moça é um nojo, não sei o que, veio aqui, fez o teste, é ótima, mas nojenta. E tal, sugere outra pessoa. Aí eu falei, não sei, a moça que lê as receitas, eu falei, assim. Aí ele falou, essa não sabe nem ler as receitas direito. Eu falei assim, você testou? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então testa, né, Valdemar? Aí ele saiu assim, resmungando. Ele era meio assim, cri-cri, assim. Aí ele voltou e falou assim, parabéns, pode dar nota, a moça estreia segunda-feira. Falei, qual? A das receitas. Ótima, ótima. Olha que Eu legal. falei, tá vendo? Você tinha testado? Só. Ela sabe disso, Leão? Eu contei para ela. Não sei se ela deu muita importância, mas eu contei para ela. E teve uma história, que eu acho que é por isso que ele está falando, que quando ela saiu, quando ela saiu do Note a Note e a Claudete foi para o lugar dela, a Claudete estava indo lá. A Claudete fazia o programa Mulheres Comigo, aí me avisou, falou, olha, eu estou indo embora, segunda-feira eu já não vou estar aqui e tal. Enfim, mas eu estou falando para você, não avisei ninguém, eu estou indo embora porque a Record quer que eu já estreie na segunda-feira. E era assim, ela ganhava tipo, sei lá, 100 mil na Gazeta, foi ganhando 300 lá para a Record e tal. E aí ela não tinha nem como, né, pensar e tal, né? E aí ela me avisou e tal, e falou, estou falando com você porque você é meu parceiro maravilhoso, não sei o que, tal. Aí me ligaram da Gazeta, dando a notícia e falando assim, olha, Claudete vai embora, ela avisou, e vai estrear já na Record, já estão anunciando e tal. Nós temos 3 nomes, como você vai estar no Teleton amanhã, você, por favor, avise, ver se acha uma apresentadora pra gente. Nós temos 3 nomes que a gente gostaria, Astrid Fontinelli, Cristina Rocha e Márcia Goldsmith. Caramba. As 3 vão estar lá amanhã. Você fala com elas e tal. Eu falei, tá bom, falo. A missão é sua, você arrumar uma parceira para você para estrear na semana que vem. Tá bom. Cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi a Astrid, que era minha amiga, minha irmã, assim, querida e tal, né? Aí eu cheguei para a Astrid, ela, Deus me livre, não, fazer programa para dona de casa, não sei o que, fazer um programa chiquérrimo na Band Tava na MTV na e época? tal. Não, na época era na Band, que ela ia fazer um programa dirigido pelo marido da Rita Lobo, aquele, não sei o que, Oliveira, que dirigiu os especiais da Elise e tal. Disse que era um programa chique e tal. Aí eu falei, tá bom, tá. Aí nisso chega a Márcia Goldsmith, que estava encostada no SBT há 6 meses, né? Tinha acabado o programa dela e tal. Aí, quando eu falei, ela caiu de joelhos, juro por Deus. Me agradeceu. Nossa, que maravilha, não sei o que, onde que eu assino, não sei o que e tal. Falei, o pessoal da Gazeta tá ali, os diretores e tal. Aí ela foi lá, acertou tudo com eles para estrear. Na segunda-feira, eles me chamaram e falaram assim, segunda-feira você apresenta o programa sozinho, era um programa de 4 horas. Você apresenta o programa sozinho, na terça, depois do programa, na segunda, a gente faz um coquetel para a imprensa e na terça ela estreia. Tá bom, tudo certo. Tá. Bom, a história com a Márcia, depois eu conto uma outra hora. Essa eu quero saber. Essa daí eu quero tenho até saber. macumba, Mas eu, depois... quando vi a Kátia lá, cheguei para a Kátia e falei, Kátia, você não quer ir? Olha, eles me falaram alguns nomes, tal, mas você não quer ir para fazer o Mulheres tal? Porque a Claudete saiu, ela vai para o teu lugar lá na Record. A Kátia, assim, ela fez, não estou sabendo de nada, e saiu. Aí, logo em seguida, a Claudete foi acusada de ter puxado o tapete da Kátia. Né? A imprensa, esses da vida aí, como esse aí que falou de mim hoje, inventaram que a Claudete tinha puxado o tapete. Primeiro assim, que ela estava indo negociar todo dia lá na Record. Se eu vejo, por exemplo, o Nelson Rubens chegando todo dia lá na Gazeta falando com a direção, eu vou saber que tem alguma coisa esquisita. Claro, né? claro. Enfim, por aí, né? Ainda mais naquela época que eram menos pessoas, né? E aí, então eu defendi a Claudete. Então, talvez isso que ele tenha entendido, como se eu estivesse acusando a Kátia. Eu disse assim, não, a Kátia sabia porque eu falei para ela no sábado, né? E aí, então, porque aí ela fez como se ela não soubesse, que ela tivesse pega de surpresa e Toda tal. Então, foi historinha. isso.
A verdade é a verdade, meu bem, tem que ser dita. Maurício Coelho, qual é o verdadeiro nome do leão? Leão Nicola Lobo. Verdade. É, porque meu biso, né? Quando nasceu meu avô, ele falou assim, a minha bisa, né? Falou assim, nossa, deu tanto trabalho para nascer, aquelas coisas de parto em casa e tal. Aí falou assim, bota outra fera junto com esse lobo aí. E ele achou engraçado, aqui ele saiu pela rua, urso lobo, leopardo lobo, não sei o quê, leão lobo. Olha, gostei. Leão E foi lá e Lobo. registrou. E chegou em casa, contou. A minha bisa ficou louca. Você é louco? O nome desse? Como é que a criança quer? Mas aí meu avô gostava tanto do nome que botou no meu pai, que era Leão Lobo Júnior. E aí meu pai gostava do nome e botou em mim. Eu era para ser neto. Mas aí, como meu pai e minha mãe estavam meio em briga, aquela coisa dos anos de casamento e tal, e aí a minha mãe falou, não, se puser o nome do seu pai, tem que botar o nome do meu pai. Boa. E aí, então, eu fiquei Leão Nicola, que era o nome do avô italiano, Lobo. Vamos voltar aqui na rádio. Esse é o Chupim da Metropolitana, também no canal Chupim do YouTube. Vamos lá. Tamo de volta na Metropolitana 98.5, gente. Esse é o Chupim. Muitas perguntas aqui pro Leão Lobo. Quer fazer uma? Ah, eu quero continuar a história da Márcia Goldschmidt. Que história é essa da macumba, velho? Que história que é essa, Pra pelo quem amor não de sabe, a gente tava aqui só no canal Chupim do YouTube. O Leão tava contando em relação à nova apresentadora, de um momento, de um programa que precisou. Isso. E aí tocou na Márcia Goldschmidt. Márcia Goldschmidt, como a gente pesquisa sobre os convidados que vão vir aqui, a gente sabe que tem treta. É, ela fez um ziriguidum ali pro Leão. Então, eu trabalhava com ela, quer dizer, eu que sugeri, na hora, eu que falei com ela para ela ser contratada, ela foi contratada, me agradeceu, como eu falei, ficou de joelhos. Só né? lembrando, Márcia Goldschmidt, para quem não tá associando ao nome, hoje tem a Regina que faz o programa, que é aquele Casos de Família. Isso, exatamente. Quem começou com esses programas lá A atrás? Cristina Rocha. Foi a Cristina agora Rocha? faz. Cristina Rocha, perdão. Faz Cristina no Rocha. SBT agora. Ah, não é Regina? Não, a Regina Não. fez no comecinho. Ah, Regina Hoje tá a no Regina Mulheres, tá no e a- Mulheres e a, comigo. e a Verdade. Cristina Rocha tá no... Verdade, eu ia pra TV, bicho. Não, e outra, tem um detalhe, é um troca-troca que A Márcia Goldschmidt foi aquela primeira que começou os programas que são programas que nos Estados Unidos já tinham muito tempo, que eram Isso. programas de você resolver problemas da sua família no palco de um programa de televisão. E ela começou lá atrás, é dela que a gente vai falar agora, Márcia Goldschmidt. Pois é, ela chegou, a gente parecia muito bem, teve o coquetel logo em seguida, que eu fiz o convite no sábado lá no Teleton para ela. Aí ela foi lá falar com a direção da Gazeta, acertou o contrato dela. Na segunda-feira, depois do programa que eu apresentei sozinho, a gente foi para um coquetel lá na Fundação Casper Libero, teve lá uma festa, ela foi apresentada para a imprensa e na terça-feira ela estreou, dividindo o programa comigo. E aí, no primeiro momento, parecia que a gente se dava super bem e tal. E eu abri o programa, inclusive, abraçado com ela, aquela coisa toda, né? Programa Mulheres. E tal. Só que aí, uma semana depois, sei lá, um tempinho, bem pouco tempo depois, eu ficava na mesa, sentado, onde tinha aquelas coisas que você falou que eu gostava, que eu derrubava as coisas e tal. E aí, de repente, eu falava, Márcia, ia contar uma fofoca. Ela me ignorava, saía falando em cima, só que a câmera vinha em mim, e eu ficava com aquela cara de, né? Tacho. Então, era uma coisa super chata. E aí, toda vez que eu tentava falar, ela fingia que não ouvia e saía andando e tal. Bom, no começo eu achei que era sem querer, que ela estava nervosa, que estava ainda pegando o jeito do programa. Só que aí eu comecei a perceber que era de propósito e que era o tempo todo. Que era na maldade. Era ostensiva a coisa, entendeu? E todo fim de programa eu saía chorando. E aí ia para a direção fala, calma, nós vamos falar com ela, vai dar tudo certo. Continua, abre o programa com ela, abraçado. Eu digo, mas como é que eu vou abraçar uma pessoa que não fala comigo o programa inteiro depois? E, bom, aí ficou aquele clima pesadíssimo, e foi ficando, até que um dia eu cheguei para fazer o programa, o estúdio tinha umas pedras em volta da minha mesa. Assim, tudo em volta. círculo, Leão. Era um círculo. Aí os câmeras que estão lá até hoje, né? Eu brinco com eles, vocês são minhas testemunhas, hein? Porque a Gazeta tem essa coisa, as pessoas ficam muito tempo. Tá? E tem vários câmeras lá que viram e presenciaram esse momento.
E aí um deles, inclusive, chegou para mim e falou no meu ouvido, eu ficava com a câmera móvel. Ele falou assim: foi ela que botou isso aí para você. Isso aí é macumba. E eu já tinha sentado. Ele falou: mas você sentou, agora não senta mais. Aí eu falei: gente. Mas aí eu falei: mas não acredito nisso, bobagem e tal. E eu continuei, fiz o programa inteiro e tal. Na hora que foi abrir o programa, porque foram lá, limparam, tiraram. Aí na hora de abrir o programa, ela falou assim: ai, Lelê, aquilo que tinha ali em volta da sua mesa era macumba, era para você ir embora. Aí eu falei: mas não acredito nisso, Márcia, tudo bem, tranquilo e tal. E fiz o programa normalmente e tal. Quando acabou o programa, todo mundo estava em polvorosa com essa história. E eu fui embora para casa. Bom, cheguei no dia seguinte de manhã, estou me penteando para fazer o programa, né? E aí, quando eu fiz assim com o pente no espelho, minha filha tinha uns 9 anos, estava do meu lado. Era aquela época que eu vinha muito aqui. Aí, quando eu fiz assim, deu uma dor, assim, bem aqui assim, ficou tudo escuro. Eu acordei no hospital, 18 por não sei quanto, minha pressão e tal. 18 por 24, sei lá, uma coisa assim. Aí falaram que eu era hipertenso. Eu falei: nunca soube nada disso. Tá bom. Aí é hipertenso. Então, a direção me ligou e falou assim: Leão, você sabe o que é isso, né? A diretora do programa e o diretor da emissora. Eu falei: porque eu sou hipertenso, né? Ele falou: não, isso é macumba, que a outra fez para você. Mas tranquilo, porque nós já chamamos o pai Celso de Oxalá. Ele adora que eu conte essa história, porque ele diz que o consultório dele fica assim, ó. O pai Celso de Oxalá. Ele fala, no carnaval ele me encontrou e disse: continue falando, contando essa história, pelo amor de Deus. Aí o pai Celso de Oxalá, já chamamos ele aqui, ele desfez, devolveu para a pessoa o que ela fez para você. Aí eu falei: no dia seguinte aparece a morte. Não, no dia seguinte, você não sabe. Tô bege. A gente recebe uma proposta, eu recebo uma proposta para ir embora para a Band. Olha isso. Aí eu falei assim: não, mas eu não queria ir e tal. Aí a Lu Barbosa era minha empresária na época. A Lu falou: não, nós temos que ir conversar. Aí eu fui conversar lá na Band, já tinha tudo pronto para eu estrear. E tal, não, você vem pra cá, não sei o que. Bom, era muita grana, aquela coisa que eu não podia dizer não. Mas eu fui com muita dor no coração, porque eu adorava trabalhar na Gazeta, como adoro até Mas hoje. a macumba ficou ao contrário, então. Não, peraí. Aí eu chego lá na Band, na hora de assinar o contrato, que o Rogério Galo, que era o diretor, vira pra mim e diz assim: você e a Marcinha. Aí eu falei assim: que Marcinha? A Goldschmidt, eu digo: não, pelo amor de Deus, gente. Eu aceitei vir conversar aqui para poder me livrar dela. Aí ele falou: não, mas aqui é diferente, porque aqui é tudo diferente, nós vamos conversar com ela, vai dar tudo certo, não sei o quê. Achei aquilo esquisitíssimo, mas fiquei morrendo de medo, mas fui embora para casa. Caramba. A hora que eu tô chegando na minha garagem, toca o celular, era o Rogério Galo de novo. Leão, você tinha razão. Ela falou que ela não divide programa com ninguém, muito menos com você. Aí eu falei: mas eu avisei vocês. Não, mas isso aqui fica tranquilo, porque você vai estrear ao 12:30 e o programa dela vai ser às 4:30. Nós vamos dar um programa só para ela, porque ela vem através da direção da casa e tal, dos donos da casa, eu não posso fazer nada, mas ela vai ter um programa às 4:30 e nós vamos achar uma colega para você. Agora, olha a ironia do destino. Isso foi um ano depois de eu ter ido lá no Teleton, a história da Kátia, né? Sim. Aí, que ela veio para apresentar o programa. Aí, quem vem para apresentar o programa comigo? Astrid. Que o projeto com o Roberto de Oliveira era o nome do diretor. Sim. Não deu certo. Ela estava na Bahia, tristonha, ganhando, mas sem ter um programa e tal. Não, a Astridinha vem, que não sei o quê. Falei: mas a Astridinha não queria fazer programa para dona de casa. Não, mas agora ela quer. E tal. Aí vem a Astrid. Faz-me rir, né? É, lógico. Não, e a Astrid, claro. foi muito, assim, sincera comigo. Por isso que não teve problema, porque ela chegou e falou: Leão, eu fui super hostil com você naquela época, porque eu estava
assim, toda encantada com o programa que eu ia fazer e tal, mas eu quero aprender a ser popular. Eu vinha da MTV, eu estava muito metida, me ensina a ser popular. Eu digo, como é que eu vou te ensinar? A Isso não gente se sabe ensina. como é que é esse povo da MTV. Olha lá. E assim foi. E ficamos 3 anos fazendo o programa juntos. Aí veio a Aparecida Liberato também. Sim, Ficamos sim. 3 anos fazendo. Foi uma delícia. E a Márcia? Eu fiquei- Boa pergunta. Não sei. Tá em Portugal. Vou tocar uma música aqui na Metropolitana. Gente, olha, esse leão. É sensacional. E Cara. ele conta de uma maneira tranquila. Tranquila. Assim. A mulher sentou a O Leão casca o Leão já passou por tudo. É verdade, é verdade. Passei por Pô. Ana Maria Braga, meu E irmão. essa história eu também quero saber, Leão. E que história? Da Ana Maria Braga. É? Ele tem uma história com a Ana. O quê? É. Ela me botou pra fora, não, quer dizer, botou pra fora. Ela começou a fazer um discurso contra mim, e dizendo que ela tinha sido uma menina pobre, que como se eu tivesse humilhado ela. Mas eu, ao contrário, a gente era super amigo. Na Record? Não tinha nada. A única coisa que aconteceu é que eu estava na Rede Mulher nessa época, e ela me chamou, pediu, pelo amor de Deus, para eu ajudar ela a fazer o programa dela, que ela estava chegando, que ela estava voltando para a carreira, que o programa não estava dando certo, que ela tinha 4 horas de programa, era das 8 da manhã ao meio-dia, o Note a Note. Ah, é verdade. E aí a moça lá, Jussara Marques, tinha feito o programa para ela, né? E aí ficou aquela coisa, não, você é meu irmão, você vai fazer, não sei o que. Eu estava junto com outro amigo que já está no céu, o Cacau Brasil, que era muito amigo dela também, fazia um quadro de moda no programa. Aí ele falou, ai, vai, ajuda a Aninha e tal. E eu fui. E fiquei fazendo o programa, e aí deu certo. Tanto é que ela me punha às 10 da manhã, bem no meio do programa, que era para subir a audiência, aquela coisa toda. E deu super certo, nada contra. Só que aí um dia eu levei um projeto lá para a Record. Falei, já que eu estou lá, um projeto que eu tinha para um programa à noite, né? E levei para o Lafon. E aí o Lafon adorou o meu projeto, Lafon é sensacional. garotinho, que projeto maravilhoso, Eduardo Lafon, garotinho, não sei o que, tal. E aí, uma semana depois, ela me chama para tomar um café e diz para mim, Leão, sabe aquele projeto que você trouxe para o Lafon, no programa à noite e tal? Pois é, o Lafon quer uma mulher apresentando, ele quer que eu apresente. Você vai brigar comigo? Assim, aquele jeito sedutor da Ana. Aí eu virei e falei, não, Ana, de jeito nenhum, eu vou brigar com o Lafon. Ele que pegou meu projeto para você, não, você não tem culpa de nada, não tem problema nenhum. E conversamos, subimos para fazer o programa ao vivo, o Note a Note. Foi num intervalo. Aí, quando estamos lá fazendo o programa, ela começou, eu falei da Letícia Spiller, que ela ia botar, imagina, interlace, aquele negócio no cabelo, para poder fazer a Casa das 7 Mulheres. E aí ela falou assim, não, vem falar da minha amiga aqui, porque ela nem ouviu o que eu estava falando. Entendeu? E eu falei, não, mas não estou falando mal dela, estou dizendo que ela está vai botar aplique no cabelo para fazer a minissérie e tal. Aí eu achei esquisito aquele jeito que ela me cortou. Aí eu fui dar uma nota do Clodovil, que também não era nada, aí era alguma coisa que ele estava fazendo e tal. Ela falou, não, vem falar do meu amigo aqui. O Clodovil é meu amigo, sempre foi meu amigo e não sei o quê. E levantou bruscamente, foi para a câmera em pé. E eu sentado no sofá, fiquei, né? Aí ela começou a fazer um discurso lá, de que ela foi uma menina humilde, que não sei o quê, e que as pessoas tinham o hábito de humilhar as pessoas, e que não sei o quê. Mas era uma coisa que falava e não falava nada. Aí eu olhei assim, eu falei assim, peraí, Ana, isso é comigo? Aí ela falou, é. E continuou falando. Eu levantei chorando e saí do estúdio. Aí uma moça, que era secretária lá no corredor lá da Record, virou para mim e falou assim, o senhor está passando mal? Eu falei, não, eu queria saber onde é a sala do seu Lafon. Aí ela falou assim, é aqui, ó. Eu subi a escada. Eu estava meio zonzo. Subi, quando cheguei na sala do Lafon, ele estava com a porta aberta, ele falou, já sei, a loira te humilhou, mas ela faz isso com todo mundo. Quando você quer para aguentar ela? Assim, porque eu não ganhava, eu estava lá só por amizade a ela, entendeu? Eu falei assim, você não ganhava nada, Lafon? Não, eu estava porque era amigo dela, só eu não ganhava na Rede Mulher, onde eu trabalhava. E, aliás, ganhava bem e era muito bem tratado na Rede Mulher. Ia lá de manhã fazer o programa dela por amizade. Aí ele virou e falou, quanto você quer para ganhar ela? Aí ele falou um valor lá, que eu nem... Aí eu falei,
Virei as costas e saí, porque eu estava muito humilhado ali, né? Pelo que ela fez comigo no ar. E saí chorando. Nisso eu encontro o Lu Barbosa, que vinha chegando. Lindo é você, vem cá. E aí eu falei assim, a Lu falou assim, ela nem percebeu que eu estava chorando. E aí falou assim, eu vou precisar muito de você, porque eu estou chegando para ser assessora da Aninha. E eu falei, que Ana? Ana Maria. Eu vou precisar muito, quero que você dê muitas notas na sua coluna sobre ela, não sei o quê. Porque você sabe que nós somos amigas há 30 anos. Eu falei, eu também. E virei e saí. Assim, ela não percebeu que eu estava chorando. Um mês depois começa a sair Ana Maria Braga em capa de tudo quanto é revista. Aí aquilo me incomodou tanto. Eu liguei para a Lu e falei assim, Lu, Lu querida, você quer ser minha empresária? Foi aí que a Lu virou minha empresária, entendeu? Então a Lu Barbosa, além de assessora, era empresária. Era empresária nessa época. E ela foi minha empresária durante 3 anos. Né? Até, inclusive, quando eu tive o tal do negócio da macumba lá, passei mal, ela era minha empresária nessa época. Né? Olha que louco. Ela é gente boa, essa mulher. Ela é filha ótima, dela. é uma grande profissional. Mas depois dessa história toda, você voltou a falar com a Aninha, não? Então, teve uma vez que teve um baile daquela... como chama aquela moça que tinha o Espaço 7 Voltas? Ixi, agora fugiu o nome também, dela. Que era uma querida, né? E aí ela me chamou e falou assim, são 2 pessoas que eu amo, vocês não podem ficar mal. E foi me puxando na festa, eu não sabia quem era. Ela me levou numa mesa, estava eu com a Bia, minha filha, pequenininha ainda. Aí ela me levou na mesa, aí ela falou assim, eu preciso te pedir desculpas, porque eu fui grossa com você, mas eu tive motivos. E aí botou o nome de um querido amigo meu, que é o Ratinho, dizendo que o Ratinho é que tinha pedido para ela fazer aquilo comigo. Nossa. Aí eu falei, desculpa, mas essa desculpa não cola, eu falei para ela. Ela o Ratinho errou, é meu mas ela amigo. não queria simplesmente pedir desculpa com humildade. coisa, Né? E aí ficou. Aí quando ela viu que não colou, ela falou assim, desculpa, eu sou uma italiana grossa mesmo, e não sei o quê. E a Bia fazia assim. Porque a Bia sabia da história toda, né? Então, claro, ficou assustada, porque ela pegava a Bia no colo, lá quando eu fazia o programa com ela e tal. Aí, de repente, ela fez aquilo comigo, a Bia ficou, né? Lógico. E aí ela falou, até sua filha tá com medo de mim. Eu falei, pois é, por que será, né, Ana? Levantei da mesa e saí. E nunca mais? Nunca mais. Que mais louco, cara, olha isso. Muito Histórias maluco, que ninguém conta. Vão estar no livro o dia que eu tiver. Que eu tiver bunda para escrever. Eu quero fazer uma pergunta rapidinho, tem 50 segundos aqui. Você toparia participar de um reality? Não, sabe por quê? Não por nada. Porque eu acho o seguinte, que eu sou jornalista. Sim. Eu tenho que estar aqui para contar as coisas que acontecem no reality, para ver o reality, né? Sim. Daqui de fora. Não tá lá dentro. Eu acho que porque aí eu estaria virando notícia, né? Sim. Claro que a gente vira, independente de querer ou não. Mas estou dizendo, mas aí eu estaria propositalmente querendo virar notícia. E não é o caso, eu acho, né? Boa. Rafael de Lima que fez essa pergunta aqui no chat do canal Chupim do YouTube. Agora a gente vai voltar aqui com a Metropolitana também. Vamos dar um recado e continua hoje Leão Lobo com a gente aqui. Participa aqui, gente. Interage com a gente aqui, hein? Tamo de volta aqui na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim do YouTube. Lembrando que o canal Chupim do YouTube é na íntegra. Você não tem música e nem comercial. Você tem tudo aquilo que a gente tá falando. Exatamente. E estamos falando da galera. Estamos com o Leão Lobo aqui no Chupim na Metropolitana. Você pode fazer sua pergunta. Tem perguntas de tudo quanto é tipo aqui. Bora. Regina Volpato é simpática mesmo ou só no ar? É encantadora. Eu estava pensando esses dias isso, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com ela. E aí, de repente, né, eu estava na Gazeta fazendo o programa de manhã e fazia o programa com o Fefito, com a tia, né? Com o Tutu. E aí, de repente, o programa foi
engolido, vamos dizer assim, pelo mulheres, né? E aí passei a contracenar com ela todos os dias e tal. Ela é encantadora, divertidíssima, é uma amiga mesmo, assim, sabe? Que legal. Porque eu já tinha trabalhado com ela no SBT, assim, na mesma emissora, mas nunca trabalhei no mesmo programa com ela, né? E é encantadora. E linda, né? Linda, É, linda. muito bonita. Esse é o Chupim, a gente continua no canal do YouTube, canal Chupim. A gente volta já já. Uhul. Muito bem. Qual que é a bomba de hoje, Leão? Qual foi a bomba Eu da acho fofoca que é a de hoje? história da Vanessa, né? Da Vanessa, né? Continua dando bochicho. Acabei de receber aqui que amanhã vai sair uma matéria na Isto É, acho que é Isto É Gente, né? Sobre, com a Márcia Sensitiva, falando do futuro de Vanessa com o Dado Dolabella. Que eu não sei o que ela tá falando lá, mas quer dizer, a coisa já virou, já se concretizou, né? Parece. A segunda-feira passada, a gente deu o comunicado dos dois, assim, queremos, né, resolver tudo em paz, está tudo bem, foi de comum acordo e tal. E, de repente, nessa semana, a coisa ganhou uma proporção completamente diferente, virou um grande... Mas pergunta que não quer calar. Já existia esse teretetê dela e do Dolabella? Então, eu até contei. Não, mas eles já namoraram, né? Mas, quando eles eram novinhos, eles namoraram, né? Isso. Ela sempre gostou dele, Eu lembro que eu né? estava no sofá da Hebe um dia e a Vanessinha do outro lado, assim. E aí a Hebe falou, faz uma pergunta para ela. Eu falei, não, eu quero saber dessa história aí com o Dado Dolabella. Aí ela falou, ai, gente, pelo amor de Deus, ele é meu amigo. Eu falei, mas ninguém pega inimigo, né? Aí a Hebe... Mas chorou de rir. Adorei a pergunta. Não, agora responde, Vanessa, não sei o quê. E aí ela falou, não, gente. Bom, no fim ela acabou assumindo que estavam, né? E namoraram e tal. E parece que foi uma paixão da vida dela Que ficou mesmo. retraída. Pelo que, né? Pelo que está se desenhando. Passaram a Páscoa juntos, né? Tem gente aí já falando que os dois vão viajar juntos agora. Tá morando no mato. Então, tomou uma proporção a coisa, porque você podia imaginar tudo, né? Menos isso. Quer dizer, parecia uma relação tão ali quietinha, ela com o Buais e tal. Algo que já tinha resolvido com o Dado e que estava muito bem com o Buais. Isso é amor de chiclete. E o Buais... Aquele amor que fica, né? Falar que o Buais não é milho, ele é bilionário. Bilionário. E aí essa Ele era grana dono dele? daquele chocolate que tem nome de menino lá, como é, né? É. Então, era tudo. O estado do Espírito Santo praticamente é da família Vitória, Buais, né? Vitória não é... A TV lá é deles e tal. Garoto. Me diz uma coisa. Me diz uma Vai coisa. que ele tá vendo e gosta. Exatamente. Ele vai ter que dividir o dinheiro dele? Vai ter, porque... Já soltaram uma nota aí que é 2 palitos pra cada um. 2. Já acredita? Mas não é 2 milhões. Dá 2 bi. Já soltaram uma nota que são 2 bilhões pra cada. Ele não casou E com teve a separação? história do Zezé ligar pedindo desculpas para ele, quer dizer, que sogro que separa engole, e né, o Leão? sogro liga para pedir desculpas, né? Quer dizer, o que aconteceu pro Zezé pedir desculpas, né? Gente. E ao mesmo tempo ele foi lá segurar a mão dela, ficar com ela, o Zezé, que é um paizão e tal. Então, quer dizer, é uma história estranha. Que Eu louco, amo né? Vanessinha, eu conheci Vanessa Eu também. menininha. Entrevistei ela a primeira vez quando ela tinha 12 anos, que ela queria ser atriz ainda, não era nem cantora. Então tem um carinho assim meio de tio por ela, né? Você sabe que eu fui, acho que o único jornalista na época dessa área que não foi convidado para o casamento. Porque eu tinha falado uma coisa do Buais e que ele ficou muito bravo e entrou com processo. Caramba. Acabou depois desistindo, mas então aí eu não fui convidado para o casamento. Eu fui o único, acho que da imprensa toda de São Paulo, da área de variedades aí, que O não foi Buais convidado. me pareceu um cara legal, cara. Ele tem uma cara boa lá, ó. Ele tem uma cara bonitinha. uma cara Ele é gente bonito, boa. ele é bonito. Ele tem cara de empresário. Ele tem cara de gostoso. 4 bilhões. 4 bilhão. 2 Agora pra cada. dizem, Isso né? é Você sabe que 1 bilhão é 1.000 milhões. Você sabe disso, né? É verdade, nunca tinha pensado pra falar. É verdade. Muito dinheiro, cara. É 1.000 milhões. Puta que... Não é, meu Eu bem? nunca tinha parado pra pensar desse lado. 100 não milhões, consegue- 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões. É 1 bilhão. Dinheiro pra
É muito. Eles são professor. donos, a família é dona da televisão de lá, Lá né? de Espírito Santo. Que transmite a Record. E tal. E, enfim, ele me parece, dizem, segundo a amiga dela, ele que é uma pessoa dificílima. Ele tem cara. Você não acha que ele tem cara de ser difícil de lidar? Não sei, eu pela experiência que eu tive com ele, eu dei uma nota e ele ficou bravo. Ah, ele ficou tem pra- cara. Tem cara de Então, empresário, aqueles é, empresários que gosta de tudo muito correto. Isso, Ele tem cara disso. muito correto pro lado dele, assim, né? Gente, É. 2 bilhões. Vai ser, acho que, um dos divórcios Nem o do- brasileiros mais pesados. Acho que né? nem o do Hulk foi tanto do jogador, né? Foi tanta grana assim, ele, né? que era muita grana Era também. muita grana demais também, né? É. Gente, Essas mulheres. Rapaz, nós temos que nascer com esse negócio aí. eu queria ter nascido. Se eu tenho esse negócio, eu tava bonito, Léo. Então. Nós tava fazendo festa todo dia. Mais perguntas aqui. Leão, como é sua. Luan Santini. Como é seu relacionamento com Sônia Abrão? Bom, ela foi tão carinhosa comigo, aliás, ela e toda a equipe, nesse momento que eu saí do SBT, né, me acolheu, assim, de um jeito super bacana e tal. Nós começamos os três juntos, eu, Nelson e Sônia, né? São os Então a gente tops. sempre teve muito respeito um pelo outro. Teve um momento, assim, que ele competiu, porque eu estava na Rádio Capital, no mesmo horário que ela estava na Rádio Globo, naquele auge do rádio, né? E tal, e que fofoca, né? Bombava, que teve a história da Glória Pires, lembra? Que eu quase fui mandado embora da Globo, porque o diretor falava assim, Leão, você tem que falar a história da Glória Pires. Eu dizia assim, mas eu sei que é mentira. Eu conheço a Glorinha, eu sei que é mentira. Eu conheço a Cléo, eu conheço o Orlando, eu sei que é mentira. E ela afirmava que aquilo era verdade. E ela afirmava com tanta certeza, né? Que depois ela teve que pagar 1 milhão e tal pelo processo e tal, né? E foi um horror aquilo na vida da Glória, do Orlando, da Cléo, né? Que louco aquilo, né? Aquilo foi uma coisa muito louca. Mas, assim, então, nessa época, a gente era assim, não, mas a Sônia falou, mas o Leão falou, então ficava essa guerra entre a gente, mas sempre a gente se respeitou muito. Eu tenho Então, uma curiosidade. A gente lê tudo aquilo que a respeito de todo mundo, e com você não seria diferente, que nós foi atrás de tudo. Eu quero saber, o Chico Xavier falou que da sua turma. do elenco da peça. Exato, você seria o único que se projetaria. Essa- Isso realmente aconteceu. Essa semana fez 49 anos isso. Olha que loucura, né? A minha pergunta é, quem é que não conseguiu? Então, foi dia 5 de maio de 1973. A minha Olha. estreia no Teatro Arthur Rubinstein, que fica dentro da Hebraica. E era a companhia Cacilda Becker, a Cleide Ácones, que tinha dirigido a gente, e o Luiz Carlos Becker, que era o filho da Cacilda. E era o meu primeiro trabalho como ator, eu tinha, acho que, nessa época, acho que eu estava com 19, sei lá. E o Chico Xavier era muito ligado a eles. Eles eram espíritos, tanto é que a gente, todo ensaio, a gente abria lendo o Evangelho, né? Olha que bonito. E espírita, né? Então, foi muito curioso, porque eu tinha todas as informações sobre o Chico Xavier, mas não o conhecia. E aí, no dia da estreia, ele veio a São Paulo para assistir a nossa estreia. E aí ele foi ao palco, e como eu não era espírita, e era um garoto, né? E aí desconfiado, aquela coisa toda, eu lembro que todo mundo falava que quando ele orava, tinha um perfume de rosas no ar. E eu, na hora, assim, arrisquei abrir o olho para ver, né? Porque ele estava com a mão, assim, orando, e realmente não tinha absolutamente nada. E aquele perfume tomou conta do palco. Uma coisa muito forte. Louco. E eu fiquei assim, né? Muito arrepiado com aquilo, e fechei o olho, continuei orando, e fiquei bom. Quando acabou a oração, ele me chamou de lado e falou assim, vocês eram uma trupe de circo. Vocês tinham que se reencontrar para resolver algumas questões. Olha. Agora está tudo resolvido. Ele falou assim, mas desse grupo, éramos 17 atores, inclusive o Luiz Carlos Becker, o filho da Cacilda Becker. Aí ele falou assim, desse grupo, ninguém vai fazer carreira, só você. Olha Não que conte isso louco. para ninguém. Ele falou para mim. E aí eu
fiquei assim, eu falei, mas o Cuca, né? Ele chamava o Luiz Carlos de Cuca. O Cuca, imagina, já é um profissional há tanto tempo. Ele falou, nem ele. E eu guardei aquilo, porque só contei para minha mãe, claro. evidentemente, quando eu cheguei em casa. Aí a minha mãe falou, então não comente isso com ninguém, guarde para você. Há um tempo atrás, eu tô num ônibus. e aí eu estava pensando assim na minha vida, na minha carreira, e de repente eu falei, gente, nenhum fez carreira. Tinha um rapaz que era um... Todo mundo dizia assim, esse rapaz vai arrebentar. Foi trabalhar com Elis Regina. Se envolveu com umas coisas complicadas e sumiu. Acabou a carreira. Todos. Teve gente que... 2 morreram, jovens. Meu Enfim, Deus. era um De elenco 17 só sobrou Leão. Eu fui passando um por um. Caramba. Então eu falei, meu Deus, aí me arrepiou. Eu estava no ônibus, assim, encostado no vidro, assim, pensando. De repente me deu aquele arrepio. Eu falei, meu Deus do céu, que pessoa incrível que ele era. Coisa iluminada, né? Isso realmente Leão, marcou minha vida. Odilon Bulhões pergunta, é verdade que Rebeca Bravanel se separou do Pato? Ai, que eu saiba não, tomara que Não, não. né? Não. Eu Pelo vi menos eles dando até ao beijo. momento que eu entrei aqui no estúdio, não tinha Mas você essa sabe que a semana passada surgiu um TTT desse. Odilon, acho papo que não. desse. olha, mais uma vez, são aqueles sites. Tem um outro, que além desse que falou de mim aí hoje, tem um outro que ele põe as coisas mais absurdas, assim, não sei quem. Hoje tinha um negócio do Edu Guedes lá, falando negócio do Edu Guedes, que eu nem olho, entendeu? Porque eu já sei que é mentira. E é tudo absurdo. Ele põe umas manchetes. Diz que essa pessoa, esse colunista, entre aspas, ganha mais de R$400 mil por mês. Porque as pessoas entram, e cada vez que as pessoas entram para ver essas informações bombásticas, Será que ele tá falando cai que- dinheiro na Não, conta eu dele. pensei agora. Entendeu? É uma coisa absurda isso. E a gente que faz jornalismo sério e tal, Você tem como descrever mais ou menos quem é esse jornalista? Não, tem um monte de A. Tem um monte de A. Entendeu? Então, eu não sei se são jornalistas. Mas realmente você fica... Pelo amor de Deus, né, gente? Então, agora, por que dão espaço para essa gente? Ai, que louco. Por que esses, né? Tudo bem, porque tem dinheiro envolvido, né? E deve render para as duas partes, né? Para quem abre o canal para eles lá e tal, né? Então, mas é uma coisa absurda isso. Mas né? hoje a internet, Léo, você tem a mesma notícia, você tem 10 versões diferentes. É uma coisa absurda. Você vai clicando, você vai vendo. Então, mas aí as pessoas têm que, infelizmente, tem que separar o joio do trigo. Ah, mas é difícil hoje em dia, É na você não acha? Léo? política, nos sites aí de fofoca, porque existem sites e sites, né? Fazer o quê? Verdade. Gente, vamos voltar aqui na rádio. Lembrando que estamos aqui hoje com o Leão Lobo também, tá? Falando tudo sobre tudo. Estamos de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. Hoje estamos com o Leão Lobo falando tudo sobre tudo. Tudo. Falamos de tudo. Mas eu tenho umas coisas ainda pra perguntar que eu tenho uma curiosidade. Você é muito curiosa. Olha, eu queria fazer a pergunta agora. Carlos Eduardo, né? Na opinião do Leão, qual foi o maior escândalo da TV brasileira? Isso é pergunta difícil, né? É difícil lembrar de Teve tantos, né? É tanta coisa, né? Isso aí que eu achei muito difícil. Separações, normalmente são separações, assim, né? Não sei, não tô me lembrando agora de nenhum. Tem alguém ainda, está na moda sair do armário, mas ainda tem gente aí que não saiu do armário? Olha, eu fui muito acusado numa época por como eu saí do armário. Eu fui o primeiro brasileiro na televisão a sair do armário. E foi no programa da Silvia Popovic, o Canal Livre, né? Que era uma mesa mais ou menos como essa aqui. Ela ficava aqui na ponta, tinha uma câmera ali, tinha várias pessoas, que era maior a mesa. Que jornalista é essa, né? Léo? Maravilhosa. Meu Deus Amo do Silvia. céu. Silvia Popovic. Ela realmente, ela era... Né, ela Porreta. fazia porreta, fazia umas perguntas bem diretas e tal. E aí eu lembro que tinha o Enio Mainardi, mais ou menos onde você está aí, e eu sentei aqui do lado dela. E eu cheguei no programa atrasado, aquela coisa de jornalista, sempre sai correndo da redação. Cheguei lá, a maquiadora estava aqui, passou um pó na minha cara e tal. E eu não tinha nem reparado as pessoas que estavam na mesa, assim, estavam entrando. Aí a Silvia já logo perguntou, Leão Lobo, você... Porque era sobre colunismo.
E olha que loucura, né? E aí ela falou, alguém já te xingou assim por uma coisa que você escreveu? Aí eu falei, hoje eu liguei minha secretária eletrônica, tava a fita inteira, assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha. Era o fã-clube da Xuxa, eu falei, né? Aí essa pessoa, Enio Mainardi, que Deus o tem, né, vira e fala assim, e você é? Eu virei assim, levei um susto, olhei pra cara dele e falei, o quê, viado? Sou. Porque aí ele falou, por que você falou viado e não falou bicha? Eu perguntei bicha. Eu falei, porque eu acho que viado é um bicho inteligente, rápido, elegante e tal. É como eu me sinto. Sai do tiro rápido. Eu falei assim, o bicha é uma coisa que fica no esgoto e tal, não sei o quê. Não me sinto assim. E aí, tá bom. Viraram, na época era fax, né? Só chega fax. Virou o assunto. Aí ela, Silvia... Não, gente, hoje o assunto aqui é colunismo. Não estamos falando de homossexualismo. Então, vamos fazer um outro programa, aí o Leão vem e tal. E realmente, umas 2 semanas depois eu fui para falar do assunto. Aí já tinha psicólogos, era outra coisa, né? Mas nesse dia foi isso. E, bom, nesse dia eu arrumei um namorado no ônibus. Ai, que lindo! Que não deu certo, porque ele preferiu Deus, porque ele ia ser padre, como é que chama? Coroinha, não. Não, cara que estuda pra padre, como é que chama? Não. Seminarista. Seminarista, ele boa. era seminarista e aí Nossa, chegou num determinado foi. momento, ele optou por Deus, mas depois que não acabou não sendo padre, não. Nelson Ficou só Musi. viado mesmo. Nelson Musi. Só pra ser padre, você é viado. Nelson Musi pergunta: o Silvio Santos, sem estar no personagem, ele é um cara legal nos bastidores? É uma pessoa, quer dizer, é o jeito dele, né? A emissora é dele, Isso. é bem assim, você tem que saber Lidar. e saber lidar e respeitar. Mas ele é uma pessoa muito legal. Todas as vezes que eu fui para lá, quer dizer, foi a convite dele, quer dizer, ele pessoalmente me ligou, assim, de um jeito que até você se assusta, né? Porque você acha que é uma pegadinha, que são os seus trotes aí, né? E se assusta, mas sempre foi assim. E agora que eu estou na Gazeta, como ele ficou de me chamar, né? Ele, olha só como ele é. Ele imediatamente que restabeleceu a emissora, ele me chamou de volta. Quero você e a Madame Brusqueta, ele falou. Me ligou assim direto. E eu falei, olha, Silvio, não posso resolver agora, porque eu acabei de assinar com a Gazeta. E foi num momento que eu estava desempregado, que eu estava precisando. A Gazeta me acolheu de um jeito lindo e tal. Não posso. Ele? Aí ele falou, não, resolva aí e me dê a resposta amanhã. E desligou. No dia seguinte ele ligou novamente. Olha só. E aí eu falei... Louco, né? Falei, olha, Silvio, eu decidi, realmente eu não vou. Ele falou, não, contrato é uma coisa que a gente rasga. Eu falei, eu sei, Silvio, mas eu dessa vez não vou rasgar porque eu não me sinto à vontade. Eu falei, eles foram tão encantadores comigo, me recebendo de volta. Chico, Marinês, toda a turminha lá, Sérgio gente Felipe, boa. Sérgio são Felipe. pessoas incríveis. Eu falei, então eu não vou fazer isso. E aí ele falou, não, mas fique à vontade. Aí ele falou o seguinte, uma coisa importante. Ele disse assim, eu não sou uma pessoa vaidosa com televisão. Você pode ficar tranquilo, que a hora que você quiser, você me liga e você vai voltar. Olha que se lindo. Se naquele momento eu puder te trazer de volta, vou te trazer de volta. Fique tranquilo, eu entendo e respeito o que você está... Então, quer dizer, uma pessoa dessa é maravilhosa, né? Cara, Então, eu tenho o maior respeito. Eu queria conhecer ele, eu não conheço ainda. Eu tenho um grande amigo que é sobrinho dele, o Fernando Abravanel. Ele já falou assim, vem aqui pra você conhecer o Silvio. E eu sempre não conseguia ir por algum motivo. Eu tô com medo do Silvio bater as botas. Não, você vai conhecer. E eu não conhecer ele, bicho. Vai, porque pelos jeitos ele vai longe. Ele quero que ele voltou vira- ótimo, ele falou que vai até o 130. Exatamente. Eu quero que ele vira pra mim e fala assim, quem é você? Eu falo, olha, eu sou lá do Chupim da Metropolitana. Mas o que é isso? Mamaquega é Chupim. O que é isso? O que é o Chupim? Não, é da Metropolitana, mas não conheço. O que é isso? É rádio? É rádio? Eu quero que ele fale isso. Ele só ouve aquela outra rádio. Eu quero ouvir isso do Silvio Santos. Tipo, você é
um bosta, em outras palavras. Mas essa história dele voltar agora com Porta do Esperança, isso. Você viu essa história hoje? Pode ser. E o Brasil tá precisando da Porta da Esperança. Muito. Porque eu conheci muito de perto o esquema da Porta da Esperança, né? Era assim, tinha uma pessoa, uma produtora que só recebe, que era a Lurdinha, que era que tinha trabalhado com o Delfim Neto, Nossa, tinha sido secretário do Lurdinha, Delfim meu Neto. Deus. Então ela tinha um contato muito grande com os grandes empresários do Brasil. Né, por conta do Delfim Neto. Então ele trouxe ela para o SBT, ela fazia um contato com todos os empresários importantes do Brasil, enquanto a Terezinha, que era outra maravilhosa, que era uma pessoa muito popular, via as pessoas e os desejos das pessoas, os sonhos, recebia as cartas e tal, e aí ele aproximava uma coisa da outra. Era uma grande ideia, né? E num momento que o Brasil precisava muito. Exato. E agora, agora mais do que de nunca. novo, mais do que nunca. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma grande ideia voltar, eu acho. Caramba. E ele voltou, eu sinto... Da outra vez ele voltou, não senti ele bem. Mas, da outra vez. Parecia que ele esquecia as coisas, agora ele voltou melhor. Ele voltou bem. Eu acho que ele teve uma preparação de alguém para voltar agora. Isso, ele tá tinindo agora, eu diria. Esse é o Chupim, a gente continua com o Leão Lobo agora no canal Chupim do YouTube, último bloco. Leão já tá cansado, hein? Caramba! Mas é tanta coisa. Pô. Eu não posso falar uma coisa? A gente ama tanto. Já que é o último bloco, eu quero falar de uma coisa, porque a gente pensa assim, a televisão, às vezes a TV aberta, eu continuo fã da TV aberta, eu acho que esse negócio de streaming é muito esquisito, porque tem uma série lá que é anunciada, né? Mas você fala, mas aonde faz isso? Onde eu vejo isso, né? Eu, pelo menos assim, aí paga 9 não sei quanto e tal, mas você tem que assinar várias para poder ver, é muito complicado. Eu acho que a TV aberta é tão mais simples, você liga, pronto, tá lá na tua casa, né? De graça. E parece que a TV aberta estava perdendo um pouco a magia. Mas ontem à noite teve uma cena do menino, o violeiro, Almir Sater com o filho, Gabriel Sater, que foi uma coisa mágica. Eu estava vendo a novela Pantanal e de repente você vê aquele duelo de violas entre pai e filho. Então era uma coisa que ia além da novela, né? Porque você sabe que os dois são pai e filho. Sim. Lindos os dois. O que acontece? No meio da novela Pantanal, tem um momento lá... Uma roda de viola. Uma roda de viola na roça. Olha, cara. E ontem, o Almir Sater, que é um amigo do protagonista principal, estava tocando nessa roda e entrou um personagem novo que provavelmente ele tem aí um teretetê com o capeta, beleza? Tudo bem. Ele tem o do Cramulhão. Exatamente. Só que esse menino, na vida real, é filho do Almir Sater. Que é lindo. Foi proposto Talentoso. um desafio de viola entre os dois. A cena é impressionante. É porque a troca de olhares, Cara, você sabia que era pai e filho se olhando, e tinha um assim, carinho, uma coisa linda. E fora que deram show de viola, e aí eu né? concordo com você que não tem outro meio que possa fazer um negócio desse não como é? a televisão. A televisão Foi um negócio era de uma magia. espetacular. Quer dizer, era um momento mágico da televisão. Não, um Tudo que olhando o pro BBB outro. foi ruim, a novela está E o maravilhosa. menino, o Gabriel Sater, lembra muito o Almir Sater na primeira versão do Pantanal, não é isso? Foi realmente uma cena muito bonita. É lindo, esse menino tem que explodir no Brasil, que nem o verdade. pai, porque ele é ótimo. Vamos continuar aqui no canal Chupim do YouTube e a gente volta já já. Leão, é verdade que você já namorou uma mulher famosa? Não, famosa. Uma amiga querida até hoje. Ela era coreógrafa de todas as emissoras de televisão. Ela foi coreógrafa da Tupi, da TV Paulista, que depois virou Globo. Ela foi da TV Excelsior. Ela fazia um programa com o Hilton Franco, que eu assistia em casa, chamava Aquela Felicidade. E olha que coisa curiosa. Ela era filha de um policial que, na época da ditadura, foi escalado para perseguir meu pai. Meu Deus. E meu pai falava, essa menina, quando via na televisão, essa menina é filha do Silva, que era aquele policial, lembra, que me seguia. Mas ele gostava tanto do meu pai. Meu pai era uma pessoa encantadora. Ele trabalhava no meio, seu pai? Meu pai era jornalista. E aí meu pai era tão encantador e tão bonito também, que era uma pessoa assim fascinante. E aí esse Silva gostava tanto do meu pai que ele avisava, olha, você está para ser preso. Vão invadir sua casa às 8 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã, meu pai catava tudo, sumia, entendeu? Várias vezes a gente ficava chorando, apavorado. Na época da ditadura, aquele horror que foi. Muita gente não sabe, não viu, né? Mas quem viu sabe o horror que foi.
E meu pai sempre comentava, essa menina é filha do Silva. Ele se separou da esposa porque ela virou bailarina. Ele não queria que a filha fosse bailarina por causa do preconceito na época e tal. E aí eu ficava vendo essa moça. Um dia eu fui fazer o Almoço com as Estrelas para divulgar essa peça primeira que eu fiz na Companhia Cacilda Becker. Estava com o Cuca, com o filho da Cacilda Becker e com a esposa dele, para lançar a peça. Só que a coreografia não estava pronta. Tinham feito uma coreografia que o Cuca não tinha gostado. E aí essa moça estava sentada do lado. E aí ele me apresentou e falou, esse moço é meu assistente de direção, o Cuca. E eu preciso de uma coreografia assim, assim, assim. Você acha que em uma semana você faz? Porque a peça estreia daqui uma semana. Ela falou, faço. Se eu tiver ensaio todo dia, eu faço. Fez. Fiquei muito amigo, porque eu ia todo dia no ensaio acompanhar. O Cuca nem sempre podia ir. Ficamos muito amigos. Na época eu contei essa história para ela. Meu pai, eu lembro de você na televisão, meu pai falava isso. Eu não tenho pai. E tal. Bom, ficamos tão amigos que acabamos tendo um relacionamento. Olha porque eu não sabia bem o que eu era, entendeu? Eu queria entender o que eu era, né? Eu era muito moleque, eu tinha 19 anos. E aí a gente teve um caso de 1 ano. Hoje somos muito amigos. Ela é mais velha que eu, né? Então... Sim, mas muito, muito amigos. Ficamos 1 ano transando, tudo. Olha! Só que eu tinha desespero, menino, porque eu tinha que me excitar, né? E eu não era por ali, né? Então eu tinha que pegar revista, às vezes olhar anúncio de cueca. Na época não tinha muito esses moços, né? Não tinha G Magazine ainda, né? Tinha aqui na Consolação, tinha aquele baita daquele cara de cueca, né? Ficar olhando pra ele no prédio. Mas depois a gente conversamos e tal. Hoje somos muito amigos. Uma amiga querida. Coisa E boa. foi uma grande coreógrafa de televisão. Mas não era famosa, assim. Pra quem Léo Lobo tira o chapéu? Eu vou perguntando, você só fala se tira ou não, tá? Tá. Um quadro novo aqui. É bobagem. Isso aí Nunca fizeram. Aliás, tem um tal de Raul, né? Seu Raul, né? Flor. Falou, tiro, chapéu. um amor de pessoa, uma guerreira, né? Eu não acho que ela esteja no lugar certo, lá fazendo fofocas e tal, mas tiro sim. Décio Pitinini. Ah, meu querido amigo, foi meu chefe várias vezes, uma pessoa que eu amo de paixão, que de vez em quando me dá aquela saudade apertada, eu ligo para ele para matar a saudade, porque agora não estamos mais juntos no júri, mas faz parte da minha vida. Mara Maravilha. É uma pessoa difícil, que eu gosto, mas é uma pessoa difícil. Eu falo para ela, canta, Mara, canta. Léo Dias. Eu tive uma mágoa assim, com o Léo. Gosto dele, acho ele um grande profissional, mas não acho que ele foi legal comigo, entendeu? Em um determinado momento, ele deu uma entrevista para uma revista e falou que eu tinha um salário maior que o dele, inventou um salário lá que eu não tinha e que eu ganhava mais e que ele trabalhava mais. Eu achei aquilo tão... Desnecessário. Desnecessário, me magoou muito, mas é uma pessoa que eu respeito pelo talento dele. Xuxa. Olha, eu tenho gostado dela agora, entendeu? Com as coisas que ela tem falado, com as posições políticas dela, tenho gostado da Xuxa. Naquela época, o que eu mais criticava na Xuxa era justamente, a gente não sabe o que ela pensa, a gente não sabe o que ela é, né? Hoje eu gosto dela. Lívia Andrade. Minha amiga querida, maravilhosa, é alegre, danada e ganha bem. Porque eu não sabia que ela ganhava tão bem como ela falou agora na entrevista. Mas ganha bem, mas eu gosto dela. Gilberto Barros. Esse eu não tiro nada pra ele. Esse foi uma pessoa que me fez muito mal na vida. É mesmo, Léo? Muito mal mesmo. Ele inventou uma coisa, eu fiz uma crítica ao programa dele, uma crítica legítima no meu portal. Ele pegou a crítica, levou para a direção da Band e disse que eu estava falando mal da Band trabalhando na Band. E eu, em nenhum momento, inclusive o advogado dele me falou, Leão, fica frio porque ele está errado. Em nenhum momento você fala mal da Band e muito menos dele. Você fala mal do programa. Sim. Que o programa estava ruim e tal. E uma coisa legítima. E aí eu fiquei um tempão, eu fui punido pela Band, fiquei um mês em casa, quase um mês, não chegou um mês porque a audiência caiu, me chamaram de volta. Eu fui salvo pelo Ibope.
Mas aí eu tive que recuperar meu salário, porque eles tiraram meu salário também, tive que recuperar em meses o meu salário para poder voltar a ter uma vida normal. Foi um momento terrível da minha vida, que é uma pessoa que eu, se puder não ver, eu não quero ver. Luana Piovani. Eu acho ela divertida, ela garante entretenimento, né? Já briguei mais com ela, mas agora tenho até concordado com ela. Maíra Cardi. Então, ainda não sei direito, mas é uma pessoa que eu não gosto. Às vezes ela falou um negócio de um político sério e eu fiquei bem pé da vida com ela. Mas eu gosto muito do Arthur Aguiar, torci pelo Arthur Aguiar até um determinado momento, depois não mais. Porque ela se meteu tanto na coisa que a antipatia dela passou para ele, né? Uma coisa engraçada isso. Mas não gosto dessa moça. Eu acho que... Rose Miriam, que é a viúva, é mãe dos filhos do Gugu Liberato. Então, ela é mãe dos filhos do Gugu Liberato. Mas nunca foi a mulher do Gugu. Bom, tira. Não, melhor... Não, tiro também, não tem problema nenhum com ela, especificamente. Eu só disse uma coisa e ela ficou brava, porque eu falei, ela nunca foi mulher do Gugu Liberato. Isso eu sei que não foi. Ela foi a mãe dos filhos dele. Tá acabando a lista, faltam 3. Faustão. Olha, uma pessoa que eu fui tão amigo, que, assim, de grudado mesmo, assim, sabe? Ele falar, vamos lá pro estúdio comigo, fica lá comigo, para me dar força, para não sei o quê. E eu fui lá na Rádio Excelsior, que depois na Globo, depois lá na Band, quando ele fazia, na Record, na Gazeta, na Band. Então, e de repente, um dia ele falou no ar que ele não me conhecia. Eu estava assistindo em casa. O Tiago Lacerda foi falar do processo que estava movendo contra mim, e ele virou para o Tiago, ele falou, um jornalista lá de São Paulo, Leão Lobo. Ele falou, não conheço. Mas, sabe, eu sei que ele não conheço. Convicto? Aí eu fiquei muito mal. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Alguém fez alguma intriga, mas eu tiro, acho ele bacana, não vou... Tem mais 2 só. Tá. Mais uma música, produção. Jair Messias Bolsonaro. Esse eu não tiro nada. Eu tiro ele de lá. E peço ao Brasil que me ajude. Lula. Esse é maravilhoso. Esse eu conheço pessoalmente. Esse eu sei da seriedade dele. Fiquei indignado com tudo que fizeram com ele, como acho que muitos brasileiros ficaram. Finalmente a verdade se restabeleceu, né? Pelo menos até aqui nesse momento. E é um cara incrível. Para mim é o maior líder político do Brasil que eu conheci, pelo menos. Não conheci Vargas, meu pai que conviveu com Vargas, não conheci Juscelino, assim, meio de longe, mas Lula... Eu esqueci um aqui. Otávio Mesquita. Olha aí. Esse foi outro que me fez, mas esse também já passou já. Não, ele puxou meu tapete. Eu que ia apresentar a primeira vez, quando a Rede TV estava no começo, lá com o Rogério Galo, com o Hélio Vargas, eu que ia fazer o TV Fama e ele ia ser o repórter. E estava tudo certo, só faltava eu assinar o contrato. Ele foi no meu programa, na Gazeta, eu estava ainda na Gazeta, estava acabando meu contrato, já estava tudo certo para ir para lá. Aí ele virou e falou assim, eu vou ter 2 programas na Rede TV. O Vitrine, lá, como é que chamava aquele dele lá? Eu não vou lembrar. Perfil. Perfil. Isso. E vou fazer o TV Fama. A Lu Barbosa me ligou e falou assim, que isso? Esse cara falou aí e tal. Ligamos, ninguém me atendia na Rede TV, eu acabei não assinando. Era um momento, assim, meio de virada, importante, né? Eu estava saindo da Gazeta, aí eu continuei na Gazeta, eu renovei com a Gazeta, graças ao querido Sérgio Felipe, e que eu agradeço sempre, e aí não fui. E aí anos depois, quando eu fui para a Band, né? Um ano depois, né? Quando eu fui para a Band, ele também foi, porque era o Rogério Galo e o Hélio Vargas estavam lá, e levaram ele também. Aí ele me pediu perdão, entrou de joelhos no estúdio, fazendo uma macaquice, aquelas, né? Aqueles números pândegos dele. E aí dizendo assim, que eu tinha que pôr minha mulher lá e não sei o quê. Foi por isso que eu fiz aquilo, mas me desculpa, não sei o quê e tal. Então, tá perdoado.
Deus que abençoe. É que eu deixo ele bem longe de mim. Temos 1 minuto e 20 antes, a última pergunta antes de encerrar e só falar do horário do programa dele. Capricha. Eu só quero saber uma coisa. Alguém já pagou pra você falar bem? Teve um pai de santo uma vez que me ligou, que claro que eu mandei ele tomar no... Entendeu? Mas ele, um famoso aí, ele me ligou, ele falou, mas os seus colegas, falou o nome dos colegas, recebem tanto, eu dou não sei o que por semana, e não sei o que, eu falei, mas eu não faço esse tipo de coisa. Foi a única vez, assim, que eu me lembro, né, que claramente, enfim, o cara tá aí ainda. O Leão deve ter muitas fontes, Cara, o Leão, eu tô vendo aqui um monstro do negócio, porque é inacreditável o tráfico que você tem por todos e por todos. Conheci, né, todo mundo, né? Esse tempo de carreira. O ano que vem eu faço 50 anos de carreira, no próximo dia 5 de maio, né? Caramba, dia Leão. 5 de maio, que foi quando eu 5 de maio. Nossa, Leão. Então, 50 anos é muita coisa, né? Chão, hein, velho? Que monstro que nem os no bom bilhões do outro, sentido. né? Muita claro, coisa. um monstro Monstro da TV no de bom tudo. sentido da TV, cara, do rádio. Adoro do o que eu palco. faço. E adoro estar aqui fazendo ainda. Pô, que legal, cara. A gente coisa vai voltar boa. agora só para se despedir, você falar do horário do seu programa para o público acompanhar. Vamos voltar aqui na Metropolitana. Voltando. Estamos de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. Hoje, Leão Lobo aqui com a gente, cara. Que entrevista, Que cara. papo, né, meu? Que papo Obrigado, gostoso. gente. Papo de boteco, coisa boa. Fica sabendo de cada coisa. E deve ter mais, né? Que não dá tempo. Exatamente. Leão, para finalizar, eu quero saber, você tá na Gazeta. Isso, de Faz- manhã Cê- faço revista da cidade com a Regiane Tapias, linda. Isso, Revista da Cidade. Qual horário que é na TV Gazeta? É às 11 da manhã. 11 da manhã, TV Isso. Gazeta. E à tarde faço Mulheres das 14 às 18, né? 14 às E 18. com a Regina Volpato. Passa o dia na Gazeta. Eu passo o dia. Bastante. Você sabe Passa que o dia. eu almoço no camarim, né? Uma marmitinha que eu levo. Porque lá também eu como pouco no almoço, porque a gente come o tempo todo, né? Eu como de manhã no programa, na revista, depois como à tarde no Mulheres, e só coisa boa, né? Exatamente. Aliás, eu fico pensando, né? Com o Brasil passando fome, é um privilégio. A gente poder comer aquelas comidas de chefe todos verdade, os cara. dias, É né? verdade. Uma delícia, É uma coisa uma impressionante. delícia. Eu só agradeço a Deus. Amém. É verdade que você em breve vai estar no palco com o Guilherme Uzeda? Isso, meu querido Guilherme Uzeda. Ele estreia agora sexta-feira, como a gente falou, Isso. a tia, né? Lá no Teatro São Cristóvão. E a gente está começando a ensaiar uma peça que eu dei o nome. Eu não lembrava, agora no camarim eu não lembrava. Falei, mas como é que é o nome da peça? Mas depois que eu lembrei que eu que dei o nome. Porque tinha um outro nome. E aí eu falei, não, mas esse nome não é bom, não é comercial. Aí eu dei esse nome aqui, chama Uma Família Quase Decente. Boa! Olha isso. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Leão Lobo. Léo Lobo, lindo. Leão Lobo, gente! Vamos emendar com um trote aqui pra gente poder despedir bem do Leão? Trote ainda aqui também junto na Metropolitana. O Bartô tá de olho em uma vaga de camareira. É isso aí. Vamos ver. Trotes do Chupim. Metropolitana. Alô? Oi, Com quem eu falo? Rogério. Ô, Rogério, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo, querido. Eu tô ligando a respeito dessa vaga de camareira. Certo. Vocês já contrataram alguém? Ainda não? Ainda não. Ah, querido, que maravilha. Eu vou te contar, a pessoa que está querendo muito essa vaga é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que não falta no trabalho, uma pessoa que chega no horário, é uma pessoa que realmente precisa muito desse trabalho. Mas e qual cidade que é? Qual delas que você está oferecendo essa vaga? É Ituporanga, Santa Catarina. Ituporanga, exatamente, que maravilha. Vocês por um acaso, assim, só perguntando, né? sim. Vocês admitem que pessoa durma no emprego ou não? Cara, aqui na verdade é meio complicado para dormir, sabe? Que na verdade ela vai fazer o horário da tarde, né? Entendi. E daí à noite tem uma outra funcionária, e por isso que eu acho que é meio complicado. Dormir no emprego eu acho meio complicado. Ah, não, então não. Então, mas mediante a contratação, ela tem uma reserva ainda do auxílio do último emprego, então ela acaba...
E quanto vocês estão pagando para a pessoa? O salário é entre 1.600 e 1.700. Ah, um bom salário, um bom salário. E tem alguma... vale transporte, vale alimentação, essas coisas? É que assim, aqui em Tuporanga é uma cidade com 28 mil habitantes. É tudo Sim. perto uma coisa da outra, sabe? Né? Na verdade, nem tem transporte, assim, sabe? Entendi. Essas coisas, não. Tá. E tem algum auxílio familiar, assim, de médico, dentista, alguma coisa? Não, até por causa que a nossa empresa não é uma empresa tão grande, sabe? A empresa aqui é uma empresa mais pequena. Ah, entendi. Olha, eu vou te contar, eu acho que a Verônica vai adorar, viu? Eu acho que ela vai gostar. E assim, mais ou menos, o que tem que fazer, mais ou menos? Cara, tem que higienizar o quarto que foi utilizado, né? Aham. A gente tem uma serpentina que esquenta a água, que tem que cuidar a cada 1 hora, 45 minutos tem que pôr lenha no fogo. Entendi. A roupa, na verdade, pendurar no varal, se estiver seca, recolher. Como é que é seu nome mesmo? Meu Rogério. Rogério, a Verônica vai adorar, eu tenho certeza absoluta, viu? Ela é o que do senhor? A Verônica, na verdade, sou eu mesma, né? Ah, é você mesmo? E Entendi. fica sossegado, assim, porque eu sou muito cuidadosa, sabe? Sou uma pessoa... Mas prazer, Entendi. meu nome é Verônica, e assim, eu vou mandar o meu currículo para você, minhas fotos, você vai amar. Aham. Não, tranquilo, então, tu manda o teu currículo pra mim no meu WhatsApp aí. Aham. Eu quero que o senhor entenda o seguinte, eu posso mandar vários tipos de foto, por exemplo, porque eu quero que o senhor entenda que eu sou uma pessoa, assim, tenho todas as qualidades e o jeito de mulher. Então, assim, por exemplo, eu tenho seios, sabe? Aham, entendi. Tenho pernas roliças, né? Tenho 1,80 m, tenho os lábios carnudos, tenho o olho claro, entendeu? Uso cílio postiço. Eu tenho certeza. Tá, O senhor é casado? Você vai vir se você tem vontade de trabalhar de camareira, então. Sim, nossa senhora, é uma coisa que eu... Olha, eu já fui assistente de bar, já trabalhei em boate, servindo. Aí me deram uma oportunidade no polidense, sabe? Eu acredito que os teus hóspedes vão gostar muito. Mas aqui não tem contato com os hóspedes, sabe? É só, na verdade, na limpeza mesmo, né? Então, mas assim, se por um acaso o senhor quiser me usar como referência, eu fico na recepção e dando boa noite para os hóspedes e dizendo a eles sejam bem... Como é que chama seu motel? Motel... Motel... Olha o que eu poderia fazer, uma inovação no seu motel. Eu poderia ficar na cabine e, assim, discretamente, eu poderia dizer: boa noite, senhor. Bem-vindo ao motel. O que o senhor acha? É que, na verdade, aqui a gente não tem contato de visualização, né? A gente fala tudo pelo telefone. Não, só com a voz. Imagina. Como eu tô falando. Se eu falasse assim pro senhor: boa noite, bem-vindo ao motel. O senhor ficaria assim mais empolgado? Não, seria legal, sim, com certeza. Não seria bacana? Seria bacana, né? Manda o teu currículo pra mim, então, aí no Zap, então. Tá. Eu assim, eu vou mandar o meu currículo, vou mandar umas fotos, e assim, o senhor é muito bacana, viu? Adorei o seu jeito. Então tá beleza, então. Então, aí, ó, eu vou mandar algumas fotos assim de biquíni, pro senhor olhar direitinho, tudo bonitinho, que de repente o senhor pode me usar em outras situações, entendeu? Tá beleza, fico no aguardo do currículo aí, então. Tá bom, olha, eu só vou mandar uma únicazinha nua. Não gostou da nua? Trotes do Chupim. Metropolitana. Manda mesmo. Finalizamos, gente. Terminando mais uma edição do Chupim. Queria mandar um beijo pra padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, Jardim Paulista, Insta Astro Rei Padaria, WhatsApp 943808017, que fez hoje o camarim do Leão Lobo, o Lion Wolf! Ai, papai, para! Tchau, gente. Até amanhã. Beijo! Mais uma edição do Chupim. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo!